muito bom dia, minha gente! Olha, eu quero dizer que essa semana será incrível. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz, de segunda a sexta, às 7 da manhã, e olha que coisa linda! Nós vamos, ao longo desta semana, conversar sobre esta obra, a mais recente do pastor Tiago Brunet. Ganhe o mundo sem perder a alma. Olha, a capa está linda, pela editora Buzz, uma diagramação muito bacana, e o pastor Tiago é um dos meus grandes modelos nesse sentido de conteúdo digital, e eu procuro modelá-lo, e sempre que ele lança uma obra, eu trago aqui uma resenha sobre esta obra. Lembrando que essa resenha não visa fazer com que você não compre o livro, muito pelo contrário, é para acender essa chama no seu coração, para que você se motive a ter essa obra magnífica às suas mãos, porque o que eu vou trazer não é nem 2% da experiência que você vai ter mergulhando nesse livro aqui, que é bênção, tá bom? Eu quero falar então hoje, e ao longo dessa semana nós estaremos falando um pouco sobre algumas coisas que foram tratadas nesse livro, e hoje eu quero falar sobre o perigo de conquistar sem essência. O perigo de conquistar sem essência. Evangelho de Mateus 16, 26, Gabriel. Evangelho de Mateus 16, 26. Enquanto eu estou abrindo aqui, gente, o Gabriel vai deixar aqui embaixo o arroba dele, lá do Instagram. Está aqui, ó. Segue o Gabriel, você que é empresário, você pastor, que precisa fazer um conteúdo digital no mais alto nível para a sua rede social. O Gabriel, ele não só tem a minha indicação, a bênção, não, porque o dono da bênção é o próprio Deus, mas ele tem a minha indicação e a minha chancela para servir seu ministério, sua empresa com o melhor. Não é isso, Gabriel? Desse jeito. Mateus 16, 26 diz o seguinte, olha aqui, ó. Pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Cada dia que passa mais, nós temos vivido uma métrica humanista, racional e enganosa no que se refere a, de fato, ganhar o mundo. O que significa, de fato, sucesso? Será que através de números, patrimônio, engajamento, visibilidade? É verdade que muitas dessas coisas elas podem servir como parâmetro de riqueza. Porém, Jesus nos confronta com a seguinte pergunta: o que adianta tudo isso se a sua alma estiver perdida? Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, ali pelo século III, século IV da igreja cristã, ele vai falar o seguinte: o coração do homem só encontra descanso quando repousa em Deus. Em momento algum, nem a Bíblia, nem a nossa fé cristã, que é baseada na palavra de Deus, nos encoraja a não crescermos, a não avançarmos, a não sonharmos, a não projetarmos. Muito pelo contrário, gente. O encorajamento bíblico que nós recebemos é sempre crescer, avançar, prosseguir para as coisas que estão diante de nós. Entretanto, sem perder aquilo que é primordial, sem perder aquilo que é essencial. Sansão, por exemplo, foi um herói da fé, um juiz, que ali no capítulo 16 e no verso de número 20 do livro dos Juízes, mostra que ele é um homem que vence batalhas, mas ele perde a pureza da alma e a visão do seu propósito central de vida. PCV. Propósito, guarda essa sigla aqui, PCV. Propósito central da vida. O que é isso, Leandro? É o que você tem certeza que você nasceu para fazer. É o que você tem certeza que os seus recursos, seu tempo, seu dinheiro e suas energias
devem ser gastas com isso. O PCV te dá essa clareza. Onde eu ponho meu tempo? Onde eu gasto os recursos que Deus tem me dado? Onde eu empenho a minha energia? O Salmo 62 afirma que somente em Deus a alma encontra descanso, segurança, repouso. O pastor Tiago compartilha uma situação onde ele diz que o Instituto Destiny possui a sua aeronave, mas ela não é uma aeronave que tem autonomia intercontinental. Então, viagens de longa distância, ele precisa ou fazer um voo comercial ou, como ele mesmo diz, pegar uma carona com quem tem uma nave desse porte. E numa dessas viagens de carona, com um brasileiro muito bem sucedido, surgiu uma conversa. E nessa conversa, esse empresário diz o seguinte para o Tiago Brunet: amanhã, quando chegarmos no nosso destino, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a academia, porque eu posso pagar a academia, eu posso pagar o personal trainer, mas eu não posso comprar o resultado de um treino para o meu corpo. Olha que interessante, Gabriel. Você pode ser o dono da Smart Fit, você pode comprar a imagem, a carreira, por exemplo, do Arnold Schwarzenegger, que foi Mr. Olímpia há alguns anos, mas você não pode comprar o resultado. O resultado você só tem se comprometendo com ele. O resultado só vem quando você se empenha. E ele diz uma frase: não tem como terceirizar certos tipos de experiências e alguns níveis de resultado. Isso é uma grande verdade. Uma das coisas que muitas pessoas acabam se frustrando ao alcançar um alto nível financeiro é que ela descobre que o dinheiro não vai comprar tudo. Ele resolve muitas coisas, mas outras não tem jeito. E no tocante às coisas espirituais, isso se torna ainda mais agudo, porque quando nós vamos tratar, por exemplo, da eternidade, de quanto vale a sua riqueza no tocante à eternidade? Quanto vale o seu patrimônio no tocante à eternidade? Impérios passaram. Império Babilônico, a Roma, o Egito, todos conquistaram o mundo, mas não sustentaram a sua alma dentro do propósito central de vida, porque você pode ser qualquer coisa que você quiser ser. Você pode ser político, você pode ser pastor, você pode ser jogador de tênis, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um influencer, você pode ser um juiz. Agora, tudo que nós fazemos nessa vida não será suficiente para preencher um grito da nossa alma, porque a nossa alma grita pela eternidade. O que eu aprendo é que seja naquilo que Deus me der a graça de ser, naquilo que Deus te der a graça de possuir, os lugares onde Deus nos der a graça de estarmos juntos, nada disso pode corromper a nossa essência, porque a nossa essência, ela está guardada em Deus. Lembra que quando Deus cria o homem, ele sopra o ruach, o fôlego, e o que sai de dentro de Deus enche o homem de vida. Mas agora essa vida que saiu de Deus e está no homem, clama pelo retorno na eternidade. E de verdade, gente, por mais que o dinheiro possa trazer algumas experiências felizes, mas a alegria dentro daquilo que é a essência da felicidade, somente em Deus nós podemos encontrar. O desejo do meu coração é que você prospere muito. Aliás, se você crê que o plano de Deus é que você prospere, escreva aqui embaixo no nosso chat aqui: eu estou autorizado a prosperar. Mas é se você crê. E já que você vai escrever no chat, agora sim, está fazendo sentido esse conteúdo para você, deixe o seu like, compartilha com 5 pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui e ativa todos os sininhos, porque eu já caminho para o final da nossa devocional de hoje. Por muito tempo, a crença cristã evangélica, sobretudo aqui no Brasil, apregoou uma espiritualidade atrelada à miséria.
No sentido seguinte, Gabriel, quanto mais pobre, essa era o que se acreditava, tá? Quanto mais pobre, mais espiritual. Quanto mais necessitado, mais perto de Deus. Por muito tempo as pessoas se vangloriavam de testemunhos como, por exemplo, acabou tudo lá em casa e na última hora Deus mandou 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, o gás acabou e na última hora não tinha dinheiro, Deus usou alguém e comprou gás para mim. Isso tudo, gente, glorifica a Deus, mas nunca foi o plano de Deus para os seus filhos. Porque o que a palavra de Deus diz sobre os justos e os fiéis, os que são filhos da herança em Cristo, é o que está em Filipenses 4,19. Quando Paulo, escrevendo aquela igreja, falando sobre a generosidade dela no tocante às ofertas missionárias, e ele vai dizer no capítulo 4, verso 19 o seguinte: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. O que significa que o suprimento vem antes dele ser necessário. A necessidade não vai bater na sua porta. Antes da necessidade de ser uma realidade, o suprimento virá. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Se você tem vivido um tempo de escassez e de socorro, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é um Deus que socorre o necessitado. Mas o desejo de Deus e a minha oração é que você saia das fileiras das necessidades e entre para a fileira daqueles que serão bênção para os necessitados, porque muito mais importante, muito mais prazeroso do que receber uma bênção, gente, é ser uma bênção para alguém e para essa geração. Busque isso em Deus, porque Deus não se ofende com a sua prosperidade. O que vai ofender a santidade de Deus é se a sua prosperidade te afastar dele. Mas no momento em que quanto mais você prospera, mais desejo você tem de conhecer a Deus, quanto mais você enriquece, mais fome espiritual você tem, então se prepare para um tempo de grande avivamento. Um avivamento financeiro e um avivamento espiritual para a sua vida, para a sua família e para os seus negócios, em nome de Jesus Cristo. Amém? Compartilha muito, porque amanhã nós vamos voltar e continuaremos, olha, baseados nesse livro, mas eu quero repetir, o que eu estou falando não substitui a leitura desse livro tremendo do pastor Tiago Brunet, e nós estaremos até sexta-feira nessa meta de transferir para você esse desejo, de adquirir esse livro e aprender mais sobre esse assunto. Ganhe o mundo sem perder a sua alma. Eu sou o pastor Leandro Reis, esse é o nosso Manhã de Paz. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta. 7 da manhã. Não se esqueça, hein? Ó, Deus tem mais.